Cuidado com os pets em época de quarentena com o Dr. Mário Marcondes. Como vai? Tudo bem? Veterinário mestre e doutor pela USP. Prazer em recebê-lo. Eu que agradeço o convite. Obrigada por ter vindo. Obrigado. É possível, antes de mais nada, gente, eu posso abraçar e beijar minhas cachorras? Pode, sem problema. Graças a Deus. Já alivia, né? Já alivia muito. Gato também. Sim, também. Eles não pegam e nem transmitem o novo coronavírus, né? Tá. O que confunde muito, na verdade, é que existe um coronavírus próprio deles, tanto para cão quanto para gato, né? Para gato é a peritonite infecciosa felina, que é um coronavírus. E para cães, normalmente tem a entérica ou respiratória, né? Tá. Mas é um vírus totalmente diferente, que não é transmitido para o homem. Tá. É só entre essas espécies, né? Então isso às vezes confunde um pouco, Exato. né? Porque eles têm também vacina, o cão tem vacina, que na V10 e V8 vem escrito coronavírus. É verdade. E isso gera muita dúvida, porque as pessoas estão achando que às vezes essa vacina ela vai imunizar contra esse coronavírus. É outra coisa que não tem nada a ver, outro agente completamente diferente, né? Então é importante só realmente ter alguns cuidados com eles, né? Mas tirar esse pânico. E né? cuidados de higiene que a gente sempre deveria ter. Exatamente. Tá. Que é lavar a mão antes de mexer no animalzinho e depois lava a mão antes, lava a mão depois, Tá. né? Porque a gente tem seguido um órgão internacional de medicina veterinária, né? Que ele vai orientando através de boletins todas as semanas para orientar mesmo como que é o comportamento desse vírus, porque é um vírus novo para todo mundo de todas as áreas de saúde. Tá. Até o momento não se tem evidência científica de que ele pode passar para os animais, né? Teve um trabalho agora que saiu dia 13 agora que testou milhares de cães e gatos, todos negativos, o que trouxe bastante segurança, enfatizando de que muito provavelmente não tem como eles pegarem esse vírus, mas como é um vírus novo, então a gente vê às vezes a pessoa positiva interagindo, beijando, porque tem que ficar em quarentena, e aí o animal passa a ser a companhia daquela pessoa positiva, né? E aí nesse momento, o indicado por todos os veterinários do mundo inteiro é proteger esses bichos também. Não dá para ficar abraçando se você é positivo. Então, coloca máscara, coloca luva ou lava a mão. Olha, não sabia. Porque o que acontece? Teve um animalzinho na China que foi testado fracamente positivo de uma tutora que tinha o vírus, né? E o que se especula é que tenha sido uma contaminação ambiental, assim como um celular, a mesa, então contaminou a mucosa do animalzinho. Ele está em observação hoje, todos os órgãos de veterinária vêm acompanhando. A princípio o bicho não teve doença, não adoeceu. Perdão, né? isso foi dia 13? Agora dia 13 foi a pesquisa que testou todos os animais de muitas pessoas lá dos Estados Unidos que estavam positivos e tinham bicho. Deu todos negativos. Tem um caso na China? Tem um caso só na China, que era a dona positiva, deu fracamente positivo, porém o animal não tem doença, então não é considerado que ele pegou ou estava transmitindo. Entendi. Né? Mas como é tudo muito novo, o que os órgãos vêm orientando tem animalzinho, ficou positivo, utilize máscara de proteção para lidar com ele. O ideal é tentar não ficar mexendo nesse animal. Tá. Pede para um parente cuidar do bicho, não consegue, é só você e o seu animalzinho, você está positivo, então tome as devidas precauções de proteção. Mexe no animal com máscara, põe luva, alimenta e não fique interagindo sem essas proteções, né? Porque é um vírus novo, a gente precisa ainda entender bem o comportamento dele. A princípio, é bem difícil que eles transmitam, porque normalmente quando existe mutação desses vírus, demora para ele entrar de uma espécie a outra, demora muito, né? Então, isso nos traz uma segurança e esse último trabalho do dia 13 nos trouxe bastante tranquilidade, porque eram milhares de animais que entraram em contato e nenhum deles deu positivo. Não só cachorro, gato. Cão e gato. Tá. Porque esse laboratório é um laboratório americano que passaria então a oferecer o exame comercialmente para os veterinários testarem os bichos. A partir do momento que deu tudo negativo, não tem nem por que oferecer o exame, Perfeito. porque não é uma doença deles. Tá. Né? Então, a princípio, é essa a informação. Mas como é novo,
Todos os veterinários do mundo inteiro vão seguindo as atualizações de boletins. Tá. A gente tem perguntas do pessoal de casa, eu tenho as minhas dúvidas, mas muitas vezes as minhas dúvidas aparecem nas perguntas. Se for o caso, eu pergunto, e se for o caso de alguma coisa que te ocorrer que não esteja na pergunta e você queira desviar um pouco do caminho, fica à vontade. Tá, Jó. Tá bom? Vamos começar então respondendo perguntas do pessoal de casa, começando com a Paula. Meu cachorro sai para passear todo dia. Ai, ótima essa pergunta. Pode ficar estressado se não sair? Pode. Principalmente aqueles maiores, labrador, golden, que eles estão acostumados a se exercitar. Então o que a gente pede é que tenha o mesmo tipo de conduta de isolamento social com os bichos também. Porque o bicho, na verdade, ele estimula o contato social. Quando você sai com o animalzinho na rua, todo mundo quer conversar, quer parar, quer mexer no bicho, quer perguntar sobre o bicho. Nesse momento de coronavírus, o que está se estimulando é diminuir o contato social. Então o animal ele pode estimular isso. Então procurar tentar ir numa calçada que não tenha muita gente, não levar para locais com aglomerado de pessoas, sair realmente só para fazer as necessidades, voltar o mínimo possível, principalmente essas raças que necessitam um pouco de sair, porque tem animal que já está acostumado há anos a fazer as necessidades na rua. E às vezes nem consegue, acaba tendo uma retenção urinária. Tudo bem, sai, não deixa esse animal ficar interagindo com outras pessoas, né? Para a proteção da família e para a proteção do animalzinho também. Doutor Nara, então assim, o cachorro, o animal de estimação, entra em quarentena junto com a gente? Entra em quarentena junto com a gente porque ele estimula o contato social, né? Então, se você sai na rua e as pessoas começam a vir para falar do bichinho, conversar, você já não está fazendo a sua restrição social, né? Então, o bichinho entra nesse sentido. Então, pode levar mais rapidamente e volta para evitar esse conglomerado e não ir para parques onde tem muita gente, procurar evitar lugares de aglomeração de pessoas, né? Tá certo. Próxima pergunta, Júlia. Não tenho dinheiro para o tapetinho higiênico. Posso colocar jornal ou faz mal? Não tem problema do jornal, até porque não é uma doença deles, né? É uma doença de seres humanos. Então é a mesma coisa se a gente for pensar, né? De higienizar o pezinho ou o próprio jornal, a gente vai deixar de ler jornal. Então é o mesmo raciocínio para o ser humano, tem que usar para eles. E eles têm a vantagem que é um vírus que não é contagioso para eles. Tá. Né? Mais uma. Maria Lúcia, como posso dar banho no cachorro em casa? E as patinhas, limpo com qual produto? E como que seca? Que eu já me fiz essa pergunta, que a creche da minha cachorra fecha amanhã. Então, pode sim dar o banho em casa, pode secar com secador de cabelo, não tem problema, pode ser frio. Se for um dia que tiver mais frio, pode até ser morno, né? Não tem problema, seca. Pode higienizar, existe lencinho umedecido que pode também higienizar as patinhas. É necessário? Né? Mas porque eu não sempre tem achei que ter tanta muita, frescura não precisa ter tanta preocupação, porque senão os órgãos de medicina humana estavam orientando a gente a lavar nossos sapatos, é o mesmo raciocínio. Eu ia perguntar, mas estão orientando deixar os sapatos para fora de casa. Mas se a gente for ver o bichinho, você pode fazer a higiene, ele não tem um sapato, nada que vai estar lá grudado de alguma sujeira, né? E com álcool gel, ou então, existe aquele banho seco, que é tipo um gel, que você pode passar nas patinhas e você elimina qualquer sujeira, né? O ideal é evitar de ficar saindo, né? Porque é uma restrição social. E se sair, pode fazer uso desses produtos que são banho seco, que a gente fala, que é um gel. Ele não é à base de álcool, mas você põe na patinha e depois tira com um pano seco. Ele retira toda a sujeira, né? Pensando no animal, não tem risco porque não passa para eles. Mas pensando de ser um fômite, né? Como se fosse um objeto que vai carrear o vírus. Então o animal ele entra como se fosse algo que as pessoas se tocarem. Por isso da importância de evitar de um monte de gente ficar tocando no seu animal na rua, né? Porque é o mesmo raciocínio do seu celular e outras coisas assim, né? Perfeito. Próxima pergunta. Aliás, eu só fazer uma observação. Tá uma belezinha, né? Esse cão e esse gato aí em cima. Lívia, tem alguma dica de cuidado especial com as orelhas? A orelha é sempre importante higienizar, tem produtos próprios para higienizar, que você pinga, são produtos de gotinha, depois passa um algodão seco para fazer a higiene.
Como tem muita gente que às vezes vai dar o banho em casa, não esquecer também da limpeza da orelha, porque não é para colocar água lá dentro, né? Então proteja a orelha com algodão seco, porque senão pode gerar otite no animal. E aí faz a limpeza à parte do banho, com esses produtos próprios para animais. Uma dica importante para esse momento aí de quarentena, que as pessoas estão saindo menos, é tentar fazer um kit para o animal, que às vezes as pessoas esquecem. Faz um kitzinho de farmácia dos seus remédios, compra um pouco mais de alimento para ter em casa, mas tem que também fazer do animal, porque pode ser que você precise ficar em quarentena ou que você esteja com sintoma de resfriado. Se é você sozinha com o seu bicho, e você está com sintomas de gripe, resfriado e vai acabar não podendo sair muito, é importante que você tenha uma reserva de ração, alguns produtos para o animal, né? Um brinquedo, um petisco, né? Para criar uma atividade se ele estiver saindo menos, né? Então, preparar realmente uma farmacinha com alguns remédios que possa um animalzinho idoso necessitar. Que usa frequentemente, já é bom ter. Né? Tá. Ter uma reserva. E esses produtos para limpeza de ouvido, né? Que também entram aí nesse kit aí. Perfeito. Mais uma pergunta. Eliane. Se faltar ração, o que posso fazer para ele comer? Hoje em dia o ideal é a ração mesmo. Eu prefiro que ela estoque um pouco mais de ração, porque hoje não está tendo falta de ração, de repente compra um pouco a quantidade, porque a ração é muito simples de você estocar, né? Ração seca, você tem a condição de ter ali. Não está tendo falta de abastecimento, hoje tem internet que entrega em casa, com segurança, as pet shops elas estão e os hospitais estão funcionando. A área veterinária está funcionando porque é uma área essencial, precisa prestar serviço médico. Sim. Então os hospitais 24 horas eles vão estar funcionando, vão ter alimento para esses animais, dificilmente vai faltar isso. Então é melhor que você faça um estoquezinho daquela alimentação que está acostumado do que ficar trocando, o animal poder ter uma diarreia, vômito. Aí sim você tem que ficar saindo de casa para tratar o animal, você vai sair mais vezes, né? E a vacinação em dia, muita gente está indo vacinar esses dias para quê? A vacinação você consegue fazer com que o animal previna doenças infecciosas sérias, né? Então, deixar o animal saudável, vacinado nesse período de quarentena, com uma boa alimentação, isso é sinal de saúde. Saúde, isso quer dizer que você não vai precisar ficar saindo várias vezes de casa para levá-lo ao veterinário. Perfeito. Mais uma pergunta do Jorge. Se eu ficar ansioso, sem saber o que vai acontecer, ele também sofre e eu emendo. Será que os cachorros já não estão entendendo tudo? Já, isso que é pior, né? Nossa! Porque eles são muito parecidos com criança, né? Eles absorvem mesmo a ansiedade da casa, então por isso é muito importante. Tenha um tempo para eles também. Para fazer uma brincadeira diferente, se não está saindo muito, tenta fazer na própria sala, né? Hoje em dia tem TVs a cabo também para animais que são estímulos sonoros e visuais para o animal. Funciona, não é o dia inteiro para eles ficarem nisso, porque eles querem atividade, né? Mas você pode deixar, por exemplo, um período que ele acabou de comer e está repousando, liga uma TV a cabo de animal para ele se distrair com som e imagem. Normalmente são imagens de animais que chamam a atenção deles e vai trocando rapidamente o tipo de animal ou o tipo de som para chamar a atenção deles, né? Depois vai trocando de atividade. E que TV a cabo que tem? Na TV Animal? Tem TVs abertas. Animal Planet e tal? Exatamente. Tipo NET, essas TVs tem uma TV própria para cães, né? E você também tem internet, você pode achar no YouTube, só jogar programações para animais, você pode pôr na sua TV via o smartphone também. Engraçado, né? Que eu sempre achei que não funcionasse, que eu achava que era para humano ver e achar que o cachorro está entretendo. São testados, na verdade. É bem parecido com esses vídeos para bebês, né? Se você for perceber, a tecnologia e o enfoque é o mesmo, porque é muito colorido, normalmente animais que chamam a atenção deles, vai trocando o tema rapidamente porque eles ficam entediados, e o som, para chamar a atenção, sons diferentes. Perfeito. Mas também é uma coisa para ficar 1 hora no máximo. Porque sim, não vai pôr o cachorro na frente da televisão. Estimular ele a outras atividades. Tentar ter um estoque de brinquedos, coisas que possam ser variadas, aqueles ossinhos para roer, né? De repente está ocupado porque está no home office e o bichinho não está tendo tempo seu, coloca um osso para ele roer, enquanto isso ele vai roendo enquanto você trabalha. Depois programe um tempo para brincar com o bicho. Isso Perfeito. Faz falta, né? Eles querem a companhia do dono também. Faz falta né? para ambos. Faz falta para ambos, e distrai as pessoas também. Mais uma pergunta.
Da Patrícia, é verdade que estão... Ai, não. Que estão abandonando pets porque acham que eles podem pegar o corona? Isso é uma coisa que aconteceu na China, né? Não creio. E aí começaram a abandonar com medo, começaram a fabricar também máscaras para eles usarem. Então, assim, o mais importante é a informação, né? Eles não pegam e não transmitem. Até o momento não há evidência científica nenhuma. Depois desse trabalho agora do dia 13 de março, nos trouxe muito mais segurança, porque foram milhares de cães e gatos testados negativos, que entraram em contato com pessoas positivas. Então, se a gente for raciocinar, a Itália do jeito que está, a gente não tem relato de nenhum animal que adoeceu. Né? Tinha que ter um monte de animal adoecendo. Nossa, porque acho que todo italiano tem pelo menos um Teria que pet. ter chegado na comunidade veterinária relatos de casos. Não tem nada. Então, é muito improvável, mas os órgãos internacionais estão atualizando de perto, acompanhando. A princípio, não tem risco, eles não pegam e não transmitem. Mas, se você for positivo, tem que ter os cuidados, porque o animal ele faz parte ali da casa. Ele pode, de repente, ter uma contaminação ambiental, assim como uma mesa, um celular, e ter outras pessoas da casa. Então, entra lá no quarto da pessoa que está isolada, vai no quarto do outro. Isso que se está se discutindo hoje, da importância de estar protegido se você for positivo, para interagir com esse animal. Né? Mas, a princípio, até o momento, não tem evidência científica alguma de que eles possam contrair ou transmitir a doença. Ótimo. Bem então, esclarecido. isso tem que ser bem esclarecedor para evitar justamente esse tipo de abandono. Nem né? me diga. O doutor Mário Marcondes é veterinário, mestre e doutor pela USP, Hospital Veterinário Sena Madureira. Esse hospital é maravilhoso, né? Tá funcionando o plantão? Tudo? Tá funcionando, Ótimo. A gente está lá 24 horas aberto para justamente aqueles animais que estão precisando nesse momento crítico, a gente possa dar todo o atendimento. Né? Tá, o site do Hospital Sena Madureira é senamadureira.com. Fica na Avenida Sena Madureira lá, aquela rampona Exatamente. que tem para Vila Mariana, é lá. senamadureira.com é o site do hospital. Muito obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite. Até mais. Até mais.